Senhor, meus irmãos, alguns segundos para nós iniciarmos a nossa aula. Vamos iniciar orando, pedindo as bênçãos de Deus. Querido Senhor, muito obrigado por mais um que está terminando. Senhor, aproveitando aqui esses minutos, juntos com todos, para juntos aprendermos a tua palavra. Que o teu Santo Espírito nos capacite, nos oriente, para que possamos, da melhor forma, contribuir para o teu reino. Que o Senhor venha abençoar todos os que estão presentes e aqueles que estão de assistir. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, não só esta aula, mas as aulas anteriores e outras disciplinas estão gravadas dentro do meu canal em YouTube. É só você colocar doutor, abreviado, Dr. Diogo Campos. E você acessa, você faz a sua inscrição, dê seu like, acione o sininho, e todo material que a gente trabalhar dentro das mídias, vai estar tudo lá. Não somente esses estudos do SEIPA, mas também tem estudos da psicologia, tem também meus próprios pensamentos, coloco ali, que os irmãos quiserem compartilhar, fique à vontade. Amém? Muito bem. Vamos iniciar o nosso estudo nesta noite. Nós aprendemos na aula passada, muito bem dado, por sinal, nosso presbítero Samuel, falando o que é teologia funcional. Se os irmãos quiserem saber mais um pouco, entre no canal do YouTube. Doutor, abreviado, DR, Diogo Campos. Vamos falar aqui acerca dos fundamentos bíblicos, que está lá em Efésios, capítulo 11, capítulo 4, verso 11. A Bíblia diz: ele designou alguns da apóstolos, outros da profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Olha o que é que o versículo 12 diz: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Quando eu estava elaborando esses slides, veio no meu pensamento acerca dessa organização, na Eclésia, e me veio a lembrança lá do passado, lá no deserto, quando Moisés tentava resolver todos os problemas que estão acarretando, toda a sociedade que estava ali caminhando pelo deserto. E, por sinal, Moisés começava muito cedo e, às vezes, até não concluía, porque era muita gente. Até que seu sogro, Débora, viu aquela triste, triste porque está sobrecarregando a liderança. E, através desse sobrecarregamento da liderança, Jetro dá uns conselhos sábios para Moisés, para selecionar homens cheios da graça de Deus, para poder ajudá-lo nesse risco caminho do aconselhamento. Agora nós podemos perceber que agora Deus, através do seu Santo Espírito, o Espírito Paulo, designando algumas funções importantes para uma melhor organização dentro da conselho. Às vezes surge aquela pergunta: por que existem pastores, presbíteros, diáconos, auxiliares, etc. Vou aqui dar uma resposta para você. Certo? Tanto Paulo, quando ele descreve presentes específicos dados pelo
pelo Cristo ressurreto em suas igrejas. Esses não são apenas talentos naturais, mas são capacitações espirituais divinas, destinadas a funções de liderança e serviço. O que se percebe no texto lá, sendo escrito lá em Éfeso, observamos que a origem atuada pelo próprio Jesus. Segundo, pessoas. Porque ele deu uns como, ele deu dom, e com o objetivo alto, a igreja universal e local. E de vez em quando eu vou dar uma paradinha, ver se entram mais alunos, não podendo se aceitar a presença dos nossos alunos. Quem quiser depois falar, fique à vontade. Pelo propósito dos dons, por que eles existem? Eu já aqui dei mais ou menos uma resposta, mas eu quero aqui me aprofundar um pouquinho. Porque a Bíblia é claro que os dons não são autoproduções para serviço. Não, de jeito nenhum. Para que servem então os dons? Qual é o propósito dos dons? Eu aperfeiçoamento, é capacitar os santos para a obra de Deus. Segundo, para a edificação, construir o corpo de Cristo. Eu vejo assim como exemplo, né, uma construção que precisa de um engenheiro, de um arquiteto, de um mestre de obra, de pedreiros, de também ajudantes de pedreiro. Não somente isso, mas todo o material também tem que ser a sua qualidades. E falando de obra de Deus, da palavra de Deus, aí e precisa, né, de homens e mulheres recebendo essa capacidade agraciada por Deus. E qual é o propósito? Para uma unidade, levar a maturidade e a fé comum. Então, esse é o propósito dos dons, que foi assim dada para a igreja do Senhor. Agora, nesses dons, existem três classes. A classe de dom de oratória, existe a classe dos dons pastorais e a classe de dom de governo. Lógico, eu, pela minha vista, pelo que eu percebo, tudo gera em torno de um benefício para o crescimento da igreja do Senhor Jesus. É isso que nós temos que compreender, nós temos que ver esse propósito desses dons ministeriais. Por exemplo, a classe de dom de oratória, existem muitas escolas, como nós sabemos, profissionais, que ensinam a arte de falar, que é a oratória. Usam, né, nomes criativos, nossos planos. Não sei, um nome específico de um curso, né, que promete aprimorar a habilidade de comunicação, indicando que uma oratória pode ser aprendida e aprimorada, como um dom, lógico, se desenvolve. Porque só quando entra no curso de oratória, ele aprende a arte de falar em público. Mas acerca do conhecimento divino, acerca daquilo que Deus inspirou homens para poder escrever, somente Deus ele dá. Mas é muito importante, né, todo pregador, se puder dominar a oratória, somando, né, com o conhecimento dele, Deus você se torna um mestre, né, na oratória. Né? Existe a classe também dos dons pastorais. O dom pastoral é uma capacitação dada por Deus para certas pessoas, para apacentar, para alimentar, ou melhor dizendo, ensinar, doutrinar, nutrir
e espiritualmente dos membros da igreja, no caso do rebanho. Outra coisa importante dos dons pastorais é cuidar. Quando se fala de cuidar, é a questão de zelar, proteger, guiar, aconselhar, conscientizar, demonstrar compaixão e integridade para com as pessoas. E terceiro, dirigir o rebanho com amor e vigilância espiritual. Olha que coisa importante, né, meus queridos? Quando tocamos, né, nessas pontuações de qualidade que todo homem de Deus, que toda mulher de Deus tem que ter. Né? E percebe-se que essas qualidades ela envolvem muito a questão do nosso compreender acerca do nosso relacionamento para com as pessoas. E quando se trata disso, é muito importante cada um de nós que temos essa vontade de ser um líder, vontade de ser um professor da escola, ou vontade de ser um pastor, ou quiser galgar o ministério, o dons ministeriais, ou as funções ministeriais, primeira base, que eu acredito que é essencial para cada um de nós, que chama o amor. Esse amor, ele tem dois focos importantes, o vertical e o horizontal. Amor a Deus e amor ao próximo. Isso são essenciais para o crescimento, né, da obra de Deus. Vamos lá, vamos continuar aqui. Existe também a classe do dom de governo. O domínio de governo é uma capacitação sobrenatural dada pelo Espírito Santo, certo indivíduo, para administrar, isso, administrar, liderar e dirigir o corpo de Cristo, quer dizer, a igreja. Então, observe que eu deixo bem frisar, com sabedoria, ordem e visão. Um líder, ele tem que ter sabedoria de Deus, ele tem que ter uma ordem. Isso é muito perceptível desde o início de Gênesis. Deus ele colocou ordem quando o mundo estava no caos. O que acontece hoje dentro dos princípios da esfera humana, uma desorganização, né, dos princípios, da questão emocionalismo, da questão psicológica do ser humano, até mesmo a questão espiritual. E quando o líder ele usa a sabedoria, mostra-se a ordem, que tem essa visão, é muito importante, né? Termos esta oportunidade para liderar, para poder se administrar, porque a obra de Deus, ela é uma bênção, ela é uma coisa maravilhosa, mas infelizmente estamos trabalhando com o ser humano. Seres humanos que ainda estão passando por processo de mudança, de transformações, de crescimento. Né? Até a questão de você, quando vai alimentar um ser humano na questão espiritual, o leite Pedro disse que é com leite racional. Olha aí, né? Então, ele é bem específico em trazer um exemplo de como deve ser a alimentação do recém-nascido. Então, o cristão, quando ele se torna líder, ou ele tem de ser líder, então ele já começa a ter essa visão cedo, antes de se tornar líder. Então, antes de você ser aquilo que você deseja ser, seja agora. Comece a gerar comportamentos saudáveis de como administrar, de como liderar, de como dirigir, de como zelar, como proteger, como guiar, de como aconselhar. E é por aí. Então,
Não, só vou usar isso aí quando eu se falar de pare com isso. Isso é um grande pecado. Comece a exercitar antes de ser líder. Quando você se tornar líder, já se torna algo, posso estar dizendo, não sei se eu estou equivocado na palavra, até se torna algo natural. Você age com sabedoria, com graça, com direção, né? Mesmo a administração perfeita, quando você começa a exercitar essa prática. Bem, louvado é o nome do Senhor. Entendeu? Vamos continuar aqui. Lembrando que esta aula está sendo gravada e está indo para o nosso canal do YouTube. Você pode aí assistir o irmão de Cristo, pode assistir. Né? Se você pensar que você me ajude aí, entra no canal, faça parte, né? Seja membro do canal, ative o sininho, dê like, dê sua opinião, vai ser uma bênção para nós. Vamos lá, continuando. Primeiro que eu quero colocar aqui é apóstolo. Apóstolo significa um enviado. A palavra grega, apóstolo, significa alguém enviado com uma comissão. Eles agem como arquitetos ou embaixadores da fé. Em teologia, a palavra apóstolo pode ter seguinte sentido: seguidores, auxiliadores, que andaram com Cristo, né? Ou com Jesus, e mensageiro. Apóstolo neotestamentário, como é o caso da pessoa de Paulo, não só plantava igrejas, mas também dirigia, pois suas cartas a elas e aos seus dirigentes tinham a função de orientação e governo para um bom andamento das leis. Então, eles percebem algumas características que eu quero aqui pontuar para vocês. Quais são as proporções? Primeiro, implantação de novas igrejas e fundamentos. Segundo, uma visão panorâmica e supervisão paternal. Não é uma liderança paternal, e sim uma supervisão. Terceiro, estabelecimento de ordem e doutrina. Então, esse era o propósito da pessoa com a função de apostolado, uma pessoa que era enviada, né? E tinha essa missão de plantar novas igrejas, dirigi-las, né? Direcioná-las, orientá-las, né? Dentro da palavra de Deus. Isso é essencial para... Deixa eu ver que eu quero falar aqui. Opa, irmão Raimundo Santiago, falar, meu filho. Pai Senhor, meu pastor, boa noite. Boa noite, Pai Senhor. É sobre essa palavra que você está falando, sobre apóstolo, né? Isso. Nos dias de hoje ainda pode ser a levantada apóstolo, que a gente vê muito por aí, né, nas igrejas, pessoas levantando apóstolo. Pode. Mas todo cristão tem que ter uma pessoa enviada por Deus. Jesus, lá em Mateus capítulo 28, ele dirige por todo mundo o evangelho a toda criatura, quer dizer, enviar. Então, o apóstolo é uma pessoa que é enviada por Deus. É porque, assim, os apóstolos que é levantado hoje quer ser superior aos pastores, né? E ninguém, a gente sabe que mais que um pastor não tem, só tem o pastor mesmo, né? E Isso, os o apóstolos pastor, hoje, isso. aí eles querem ser superior aos pastores, no caso, né? De hoje. Aí já, eles colocam isso uma visão humana. Eles impõem isso aí. Mas dentro da visão bíblica, no qual vocês estão aprendendo hoje, é uma visão totalmente diferente do que se pensa hoje. E quando se fala de visão, até vou aqui voltar um slide para você ver aqui.
né? Qual é a nossa obra para a igreja? A partir da alimentar, quer dizer, ensinar, tudo isso faz parte. Cuidar, quer dizer, zelar, proteger, guiar, aconselhar. Né? Então, não existe essa questão. Se a gente for olhar, irmão, nós percebemos que a visão do reino é diferente da visão humana. Porque na visão humana muito crise, existe muito que a ganância, existe também a questão de querer se mostrar, querer se apresentar. Mas quando eu percebo, quando você estuda o comportamento dos obreiros do Antigo Testamento, uma das coisas que eles zelavam muito, a sua posição, era a humildade. Nenhum queria ser melhor ou maior do que o outro, mas cada um fazia a sua parte para o reino. Eles geravam benefício para o reino, não só o benefício, mas a organização do reino. Né? Então, compreenda isso aí. Quando nós trabalhamos para o reino de Deus, é essencial que todos nós devemos aplicar a humildade. Né? A Bíblia diz: aquele que queira ser maior, que torne o menor. Então, aquilo que é mais dado, vai ser cobrado. Quer dizer, sempre a palavra de Deus nos orienta, que cautela acerca do nosso posicionamento dentro das nossas credenciais que o obreiro e a obreira têm. É muito importante isso. Cuidado, né? Em sintomas de Lúcifer. Lúcifer se achava o máximo, né? Achava que podia tudo. Chegou num ponto de dizer: eu vou fazer um trono acima do trono de Deus. Né? E o sentimento de Lúcifer. O que aconteceu com Lúcifer? Então, nós obreiros, nós temos que ter esse cuidado, esse zelo. E o maior zelo que nós temos que ter, primeiro, com a nossa própria pessoa. E depois, com as pessoas que estamos amando, ensinando, educando, orientando, aconselhando, para gerar filhos para o reino. Então, esse é o propósito dos dons ministeriais. E a sigla do apóstolo não quer dizer que ele seja maior ou melhor, mas cada um dessas funções ministeriais vai ter o propósito de ajudar o reino, de organizar o reino. Não quer dizer que o fulano seja melhor que o Beltrano, Beltrano seja melhor porque a função dele é mais. Então, mas se você olhar dentro dos princípios bíblicos de comportamento, todos têm o propósito de gerar uma melhoria para o reino. E quem quer mais falar? Opa, Everson, Barbosa, fica à vontade, Everson. Pai do Senhor Jesus, pastor, mas quando você olha aqui, na teologia, a palavra apóstolo, ela pode ter os seguintes sentidos, né, que é seguidores e auxiliadores. Aí ele vai dizer assim, que andaram com Jesus. Aí acredito eu, porque assim, acredito eu que na Madureira nós não temos apóstolo, né? Temos pastores e bispos. Mas quando nós vamos olhar aqui, apóstolos é aqueles que andaram com Jesus. O próprio Paulo teve um encontro com Jesus, né? E o próprio Jesus o chamou. Mas eu vejo que hoje essas pessoas que são levantadas como apóstolos, eles se denominam como apóstolos, mas eles não andaram com Jesus, né? E não sei se Jesus apareceu para eles ali da mesma forma que apareceu para Paulo e disse: agora eu te chamo, né? Com a obra.
E eu entendo assim, né? Porque, para mim, na Bíblia, apóstolo mesmo foram os 12 que foram chamados ali por Jesus, né? O discípulo que estava ali do lado de Jesus. Muito bem, muito bem. Concordo com você plenamente. Realmente, né? Quando a gente olha acerca da apóstolo, né? Um dos requisitos, né, que é colocado foram homens que tiveram próximo de Jesus. É por isso que, se não me falha a memória, que tem Atos, capítulo 15, teve a primeira convenção, né, que é chamada de outro nome, né, que teve lá, e muitos não concordavam em receber o apóstolo Paulo como apóstolo, porque, segundo os requisitos, eles não, Paulo não andou com Jesus, Paulo não evangelizou com Jesus. Aí veio Tiago em defesa de Paulo, né? E outros que aderiram, né, à opinião de Tiago e aceitaram, né, Paulo a ser um apóstolo. Né? Então, uma das discordâncias, né, que aconteceu nessa convenção, se não me falha bem, lá para as houve essa pontuação que os apóstolos que estavam ali e outros povos não queriam aceitar a posição de apostolado de Paulo, até que Tiago ele veio em defesa de Paulo, certo? E concordo com você, Moleque, viu? Hoje muitos se chamar apóstolo, né? Sei também, glória a Deus, né? Importante que o reino cresça, né? O nome do Senhor Jesus seja glorificado, né? Muito bem, vamos continuar aqui. Evangelista significa o portador de boas novas. O evangelista é aquele que tem a habilidade especial de ganhar pessoas para Cristo, ajudando-as a crer nele como seu Salvador. Ele comunica o Evangelho de tal forma que isso acontece com facilidade. É uma pessoa, o evangelista é uma pessoa dotada de uma paixão sobrenatural pelas almas perdidas. O evangelista estende a igreja para fora das quatro paredes. Né? Isso é o papel do evangelista. Então, o foco dos que estão fora da igreja, a mensagem é simples, direta, é focada na salvação em Cristo. E a função, colher a safra espiritual, mobilizar os outros a pregar. Isso é um dos papéis ou das funções do evangelista, né? E um dos papéis que aqui dizer para vocês, que é essencial, é um amor, é uma chão sobrenatural. Eu conheço um homem de Deus que tem essa vocação maravilhosa, né? Um ganhador de alma, meu irmão, que hoje já descansa no Senhor, ele recebeu a função de pastor. Mas antes de ser pastor, ele é um ganhador de alma, o pastor José Guilherme. Era um grande ganhador de almas. Mas ele tinha assim, uma função de um evangelista mesmo assim. Era um homem que tinha um amor, uma paixão pelas almas perdidas. Ele ia e ganhava mesmo. Não sei se os irmãos têm alguns exemplos na sua igreja, homens ou mulheres, que têm essa mesma paixão. Eu, pelo menos aqui, ouvindo aqui a Semadem, né, aqui em São Paulo, que é um órgão, né, que trabalha com missão, eu vejo assim homens que são auxiliares, e às vezes são só um crente da igreja mesmo, mas são pessoas que percebem que têm uma paixão para ganhar almas para o reino. É uma coisa que é de Deus para eles. Talvez o ministério
eu vejo ele como um evangelista. Mas aos olhos de Deus, parece que esses homens já receberam esse dom ministerial de serem ganhador de almas, né? Louvado seja Deus. Talvez aqui nos nomes aconteça essa limitação, mas os olhos que tudo vê, como esses homens e as mulheres já receberam de Deus esse rico ministério. Louvado é o nome do Senhor. Homens e mulheres de alma. Sabe por quê? Porque tem essa paixão pelas almas perdidas. Então, eles sofrem quando vê uma pessoa entregada. Elas choram quando vê as pessoas morrerem sem Cristo. E esse sentimento, irmãos, tem de ter o dom de evangelho. Não se preocupe, não. O meu pastor, deu igreja maior, não, morreu sem mim. Não se dedicar nisso, não. Aquele que te chamou das trevas e te capacitou para isso. Porque o galardão, quem não é ele. Quem vai dar a recompensa é ele. Ele já deu para você. Oh, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Então faça. Mesmo que as lideranças maiores não tenham, mas aquele que te chamou, me chamou, chamou todos eles também, ele também vai chegar e dizer: você foi um servo, bom e fiel. Entra no mundo pelo Senhor, vai dizer: recebe teu galardão. Você cumpriu dignamente o teu chamado. Oh, aleluia. O Espírito de Deus está nesta aula hoje. Aleluia. Glória a Deus. Meus queridos, existe também o operador de milagres. Eu coloquei aqui um desafiador. Por que eu coloquei desafiador? Porque, meu filho, chega um cego na igreja e você sente vontade de pôr as mãos, mas você olha e é Jesus, medicina diz que é impossível, os olhos dele não tem, não vê mais nada, nasceu cego. Vou fazer, dizer, o Ceará está com 10 anos de chover, no operador de milagre, vai chover. Não tinha pouco, em vez, bora, e a chuva cai. Então, gente, há traduções que trazem o termo maravilhas em lugar de milagres. O obreiro dotado desse dom faz por meio da intervenção e operação de um dom. Deus, ele toca. Interessante que esses dons, essas maravilhas, Deus, ele fala para toda a igreja. Deus, ele vai trabalhando os dons, né? Ele não gera algo específico, mas aqueles corações que já estão preparados por Deus, primeiro, são adoradores. Segundo, são serviçais para o reino. Terceiro, tem humildade. Quarto, tem prontidão para ser usado por Deus. Esses tipos de pessoas, o Espírito Santo vem, toca, diz, vai, faz. Aquela pessoa que tem essa capacidade, ela recebe o impulso do Espírito Santo. E acontece. Observe que os milagres são operados de uma forma maravilhosa. Mas o que acontecia? Diz que a soma de Pedro, né, quando passava, curava a pessoa. E havia as pessoas colocavam perto do Pedro, se a soma passasse, tocasse, era curado. Isso são operações de milagres. E não só aconteceu no passado, mas pode acontecer no presente. Por que não acontece? Deus
capacitador está na igreja. O Espírito Santo está no meio dela. O que está faltando é disponibilidade. O que está faltando é vontade. O que está faltando é a fé para que o sobrenatural aconteça. Eu tenho sempre bom de frisar. Eu vivi dois momentos de igreja. De 1990 para trás, apenas uma oração simples. Eu via Jesus batizando com o Espírito Santo. Mas a pessoa que orava errado. Mas Jesus batizava. Jesus curava. Jesus fazia obras magníficas. Jesus revelava. E havia temor grandioso dentro da igreja. E de 1990 para cá, infelizmente, houve um declínio muito grande. Não é, Betinho? Pode falar, fique à vontade. Pronto. Pastor, eu estava conversando com alguns irmãos aqui na igreja, aqui no Caiçara, a respeito dos dons, né? Aí eu estava falando que hoje não se vê culto. Antigamente as pessoas me falam, né, que eu sou um crente novo convertido, eu digo assim, porque eu estou com pouco tempo na igreja, mas as pessoas me diziam que antigamente tinha culto voltado para o batismo no Espírito Santo. E um dos segredos, eu vi até um pastor falando, ele disse assim para mim, um dos segredos que os pastores chamavam na frente, mandava fechar o olho e mandava dar glória, 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 até a pessoa ser batizada. Hoje você não se vê mais isso, né, pastor? E nós vemos que... E hoje nós vemos que as pessoas já não buscam mais, porque para ter esses dons, acredito eu que deve ser uma busca imparável, né? Você vê Paulo, você vê Pedro sendo cheio do Espírito Santo, ganhando alma, quase 3.000 almas em Atos 2, em Atos 3 você vai ver Pedro subindo para orar junto com João. Muitas das vezes nós buscamos e conseguimos ali ser cheios, mas paramos por ali mesmo, né? Às vezes paramos com a água pelo joelho, mas não queremos buscar de uma forma para que Deus ele venha operar esse milagre na nossa vida. É verdade. Interessantes, para mim, me fomentou com vontade de falar isso para vocês. Eu já dei aqui no Monte da Bênção 2 sextas-feiras. Quando foi domingo, eu viajei para Teixeirinha, aí Deus tocou no meu coração e deu para me frisar um pouco sobre isso aí. Está lá em Efésios, ou em Apocalipse, melhor dizendo, capítulo 2, do verso 1 até o verso 7. Eu nem leio a Bíblia, não, para que vocês vejam. O que está acontecendo hoje na igreja? Se você puder ler, eu vou só poder... Quando eu mandar falar, tu fala que eu vou explicar. Vamos lá. Quem vai ler aí Apocalipse, capítulo 2, do verso 1 até o verso 7. Jesus falando para a igreja de Éfeso. Alguém achou? Lê aí para mim. Amém? Apocalipse capítulo 2, verso 7. Capítulo 2, do verso 1 até o verso 7. Amém. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho. Eu sei as tuas obras. Continua. E os teus trabalhos, a tua paciência. Tua paciência. E que não pode sofrer os maus. E continue. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e os que não são, e tu achas mentirosos. Olha as qualidades desta igreja. Continue. E sofrestes e tendes paciência,
E trabalhastes pelo meu nome e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Pois tu continua. Olha aí, olha o que acontece. Quero fazer uma pergunta para vocês. Será que eu, você, nós estamos fazendo ou sentindo a mesma coisa que quando nós aceitamos Jesus, nos primeiros meses, quando aceitamos Jesus? Você se lembra como você era? Eu me lembro que na época do meu primeiro amor, né? Sabe o que acontecia? Na época de chuva, eu não tinha medo da chuva. Eu chegava na igreja todo molhado, mas eu ia adorar a Deus. Quando tinha vigílias e orações, eu era o primeiro a estar lá. Era chamado que meu pai me intitulou morcego da igreja, né? Porque havia dentro de nós aquele fogo do amor, né? Aquela vontade de estar na frente de Deus, de estar junto com os meus irmãos. Será que hoje nós temos esse mesmo fogo do amor? Aí Deus chega a chamar, agora Deus elogiou, agora chama a atenção daquela igreja. Eu tenho, porém, algo contra ti. Vou deixar-te o primeiro amor. Continua aí, Hélio. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te. Lembra-te de onde caíste. É muito importante você usar a sua memória. Quer dizer, lembrar como você era antigamente. Se você ainda continua indo do mesmo jeitinho, ou até melhor. A igreja, ela tem que crescer na graça e no conhecimento. Só que, infelizmente, muitos estagnaram, muitos declinaram. Mas está na hora, aleluia, de haver um despertamento na nossa vida. E para isso acontecer, é importante voltar ao primeiro amor. Aí, Herbert, vai ter batismo com o Espírito Santo, vai ter cura, vai ter milagres, vai ter salvação. Aleluia. Aqui tem mais coisa pesada aí, né? E o próprio Jesus chega com a gente, eu vou tirar o castiçal no meio de... Então, é muito importante essa palavra de despertamento para esse rico ministério do qual Deus colocou em nossas mãos. Por isso que eu posso dizer que haja um verdadeiro sentimento de amor, não só pelas almas, mas também em nós mesmos. Amém? Que Deus abençoe. Então, meus irmãos, observe que lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, no verso 28, diz: e a uns, pois, Deus na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profeta, em terceiro depois milagres, depois dom de curar, socorros, governo e variedade de línguas. Olha aí, Paulo reforçando uma estruturação forte para a igreja. Depois vem o pastor, cuidador de ovelhas. É um homem dotado com uma função especial, a capacidade de cuidar do povo de Deus. Como um bom pastor, ele cuida dos seus rebanhos. Veja que não era Davi, ele cuidava, zelava, protegia suas ovelhas. Mas nem as ovelhas dele, era a ovelha do pai dele. E sabe o que eu aprendo aí? Deus te chamou para tu cuidar das ovelhas, não tuas ovelhas. Ovelha do teu pai, do teu pastor. Né? Se você tem esse comportamento, Deus que tudo bem, está preparando você futuramente
para o ministério. Enquanto o evangelista busca, o pastor cuida. É o dom focado no relacionamento, proteção e crescimento a longo prazo. Então, existem aí os pilares no ministério pastoral. Primeiro, cuidado, curar as feridas e aconselhar. Segundo, proteção, guardar contra os lobos e perigos. E dessa hora eu vi na minha mente, o nosso pastor Guilherme toda vez nos convida, nos aconselha. Venha para a doutrina, traga sua esposa, traga seus filhos. Esse é o papel do pastor, guardar, zelar, para que os lobos não venham devorar. Outra coisa, ele é o alimento, ele nutre com a palavra. Esse aí é o papel do pastor da igreja. Aleluia. Que bênção, né, irmão? Né? Então, é importante, se você tem essa visão de um dia sem parar, então comece a praticar de agora. Não, só vou praticar com ser pastor. Visão errada. Comece a fazer agora. O mestre, o instrutor da verdade, o obreiro dotado do dom do mestre é aquele que tem a capacidade especial de dirigir o povo de Deus e de ensinar-lhes o caminho de Deus. Geralmente, esse obreiro tem também o dom da palavra, na ciência, de ciência, que é o conhecimento. Ontem, aqui no Monte da Bênção, foi um culto, lindo. Deus usou este servo de Deus com este dom aí, do conhecimento, a ciência. Foi tremendo. O céu estava ali presente no nosso meio. É uma maravilha. Então, é o dom da palavra, sabedoria. Aquele que ama a verdade e a explica com clareza, o mestre, ele traz fundamento, estabilidade, nos pedindo que a igreja seja levada por ventos de doutrina. Então, a gente foca em 3 pontos importantes. A interpretação sistemática das escrituras, a defesa da sã doutrina, né, uma apologia perfeita, né, o ensino didático que gere entendimento. Isso é essencial, né, para a pessoa que tem o dom de mestre. O profeta, o nunca de Deus, Ministério excluído, Efésios capítulo 4, versículo 11, refere-se a uma das 5 situações ministeriais que Cristo concedeu à igreja para o seu crescimento e maturidade. Esse dom não se limita à previsão do futuro, mas é primariamente a capacidade divina inspirada de proclamar a verdade de Deus com autoridade e aplicação especial. O profeta não apenas prediz o futuro, mas proclama a direção de Deus para o presente. Ele faz alinhamento espiritual. Sabe que lá em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 3, diz: mas o que profetiza, fala aos homens, edificação, exortação e consolação. Aleluia. Né? Então, vamos entrar aqui. Deus abençoe. Isso não tem na nossa vida. Eu que coloquei, viu, gente? O presbítero, eu já coloquei como uma experiência de maturidade. O termo grego
original, presbíteros, significa o mais velho, o ancião, uma importação, alguém com maturidade, experiência e sabedoria para guiar o rebanho de Deus. Em muitos contextos bíblicos, os termos presbítero, o bispo, episcopal, que significa supervisor ou superintendente, para descrever a mesma função de liderança e cuidado espiritual. Está lá em Tiago, no capítulo 5, no verso 14 a 16, diz: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoado. Onde aí a graça que está sobre o presbítero, né? Esta supervisão. É o homem que tem conhecimento, é o homem que tem maturidade, que traz uma educação perfeita para a igreja. O outro é o diaconato. Tem muitas pessoas que eu vejo na igreja, no candidato, mas estão sentados no ponto. Não é errado. O diácono, ele é um servidor. Os diáconos, eles foram chamados para servir. São verdadeiros parceiros da edificação de uma mentalidade mais profunda em relação à missão da igreja. O diácono trabalha ombro a ombro com os seus pastores e desempenha o papel de zelo, cuidado, conjugado com a dedicação ao ministério. A Bíblia nos diz que se alguém tem um ministério do diaconato, uma posição honrosa, adquire para si. Aqueles que se saírem bem com o diácono serão bem recompensados, tanto pelo respeito dos outros, quanto pelo crescimento da sua própria convicção, e ainda com uma confiança destemida do Senhor. Olha o que diz lá em João, capítulo 12, verso 26. Se alguém quiser me servir, siga-me. E onde eu estiver, lá estará meu servo. Se alguém me serve, o Pai honrará. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 3 diz: os que servirem bem como diácono irão adquirir lugar de honra e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Olha o papel do diácono. Né? Tem muitas pessoas que, às vezes, menosprezam as funções como diácono, auxiliares, mas todas essas funções, ela coopera para gerar uma melhor administração do reino, né? Nós sabemos que realmente a igreja ela tem um perfil espiritual, mas se a gente for olhar com a visão humana, ela tem uma visão também, né, administrativa. Ela precisa de tesoureiro, secretário, precisa de diáconos, de auxiliares, para trabalhar um melhor serviço de organização da igreja, na limpeza da igreja, na ornamentação da igreja, né? Tudo isso, o diácono, ele tem esse papel. Ele faz essas funções, né? E a Bíblia deixa bem clara a importância do diaconato dentro da igreja. E também temos contribuidores, que são os apoiadores. Tem também na nossa edição aí, viu? Nosso nome. Lá em 1 Coríntios, no Corrigida Fiel, diz assim: porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Observe que existe na igreja homens e mulheres de Deus que são dotados
desta disposição e tem uma generosidade enorme. Deus lhe dá bens materiais e eles, com o coração aberto, ajudam a igreja com essa generosidade. Eu já vi aqui no Monte da Bênção tantos homens com corações amorosos, generosos, apoiando a obra de Deus. Mas também, meus queridos e queridas, eu ouvi, senti Deus abençoando eles e elas. Ouvi Deus acontecendo aqui na terra mesmo. Não só lá no céu, não. Ouvi que agora. Ouvi Deus dando vitória, Deus abençoando, Deus abrindo porta. Eu vou contar aqui um testemunho bem rápido de vocês. Eu morava em Belém do Pará. Eu estava muito tempo desempregado. Fui empregado na coligação da Primária. E quando, de repente, o meu dirigente, ele nos fez um desafio. Ele disse assim, quem dos irmãos estão aqui desempregados? Eu levantei a mão, mas outros se levantaram a mão. Ele disse, olha, nos ajude aqui a construir a coligação da bênção. Não, tivemos que derrubar a antiga e levantar uma nova. E lá em Belém, antigamente, quando eu estava lá, era Gapó. Gapó é como se fosse final, lama. Eu vi muitos irmãos, eu era um dos tais. Eu vi irmãos entrando na lama. E eles se apoiavam em madeiras para poder não se afundar até lá embaixo. E eles pegavam os extremos, que eram madeiras, troncos, nossos, e escavam no chão até chegar no barro. E, às vezes, aqueles esteios enormes, de 4 metros, chegavam até lá embaixo. Eu vi os homens emendando para poder botar os esteios da igreja. E eu vi com os meus olhos. Eu trabalhei junto com eles. Mas também nós estávamos com o coração amoroso para gerar um benefício para a obra de Deus. E aquele dirigente disse, Deus vai abrir as portas de trabalho. Meus queridos irmãos, quando nós concluímos a obra ali, 8 homens, 8 desempregados. Não. Eu era um dos tais. Quando eu saí para trás desse emprego, eu ganhei um trabalho, me empreguei. E sabe aonde foi? Aonde eu consegui empregar? Lá no Seminário Teológico da Assembleia de Deus, no Sertade. E sabe quem me empregou? O pastor Firmino da Anunciação Ovelha. Quem era o secretário da época era o pastor Luiz Maciel. Como eu vi o agir de Deus, como eu vi Deus abençoando, Deus abrindo porta para esses homens. Tudo porque o coração deles tinha o amor pela obra de Deus, tinha o coração aberto, ajudava a obra de Deus com generosidade. E Deus abençoou. E diante de um mundo, tantos problemas econômicos, na estado de homens e mulheres, nesse ponto, no seu da igreja, é uma generosidade de Deus, significando que os crentes são parceiros do trabalho de Deus. É como um campo que ele cultiva, uma construção que ele edifica com Jesus Cristo como único fundamento. E este versículo parte de um contexto maior sobre a construção espiritual, foca na identidade dos cristãos como obra de Deus e na importância de construir sobre os alicerces sólidos de Cristo. Como é maravilhoso, meus queridos, quando nós realmente aplicamos as nossas atitudes e os sentimentos verdadeiros para a obra de Deus. Alcançamos grandes resultados do reino de Deus
aleluia, e também das bênçãos espirituais e materiais que sobrevêm sobre nossa vida. Louvado é o nome do Senhor para todos sempre. Meus queridos, então, quando trabalhamos com os dons ministeriais, tudo serve para a unidade do corpo, cooperando juntos. Nenhum dom é autossuficiente. A saúde da igreja depende da operação conjunta de todos os ministérios. O apóstolo governa, o profeta guia, o evangelista reúne, o pastor protege e o mestre fundamenta, até que todos cheguemos à unidade da fé. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor para todos sempre. Então, meus queridos, esse é o recado deste módulo para todos nós. A pergunta que fica no ar, está aqui aberto o espaço, né? Procura apresentar-te a Deus. Aprovado. Está lá em 2 Timóteo, no capítulo 2, verso 15. Apresente-te a Deus. Aprovado. Né? Você recebeu o ministério, ou pretende receber? Não, que teu ministério seja aprovado, não reprovado por Deus. Aqui está um pouco, né, da minha caminhada até chegar a pastor. Deus me deu graça diante das adversidades, mas me deu inspiração de escrever algumas coisas. Hoje eu tenho um livro, Apocalipse, ontem, hoje e amanhã, escatologia bíblica, as curas de Jesus dentro da visão psicanalítica. Eu tenho várias apostilas abordando várias temáticas. Já fui professor da Unif, do SENAC, do SEIFES, do esporte, SENAC, PET, do APET. Sou desenhista arquitetônico, sou ministro também ministro, administrei também algumas faculdades, né, como a UVA, o PLATED, o SENAC, a UNIT, o SPDE. Então, fui também auxiliar administrativo do SENAC, e eu já fui coordenador também do SPAES, PKS, e hoje, pela misericórdia de Deus, hoje eu sou coordenador do CEFA, pela Conemar de Ceará. Graças a Deus, e também Deus me deu graça, força, fé. Hoje eu tenho um PhD, eu tenho um mestrado, bacharelado em teologia, sou psicanalista, sou psicopedagogo, neuropsicopedagogo, pedagogo, filho de pai, capelão, educador profissional, psicólogo pastoral, para a honra e glória desse Deus maravilhoso. Eu não faço para me engrandecer. Tudo isso que eu conquistei é para gerar benefício para o reino de Deus. E eu quero muito que Deus continue abençoando vocês, agraciando vocês, dando a força de vontade. Terminou este curso, faça outros cursos, faça outros, mais outros. Né? Eu comecei muito tarde. Hoje é também tarde, tenho um doutorado em algumas faculdades, mas eu fui aonde até minha esposa chegou, mas eu conquistei. Porque o meu Deus assim permitiu. Porque Deus viu meu coração. E eu tenho que, assim também, Deus coloca, e eu sei que Ele já colocou no coração de você, para conquistar. Né? Você pode dizer assim, você tem um propósito de nadar 1.000 metros, aí você nada 500 metros, aí você para no meio de todo mundo, vem o desânimo, vem a canseira, a fadiga, aí você diz, eu não vou chegar a atravessar os 500 metros a mais.
eu vou retornar atrás, se as minhas forças não chegam até o ponto conta marcha. Será que nós fizemos o processo? Você nadou, tem um propósito de nadar 1.000 metros. Você parou na metade do 1.000 metros. Desistiu. Aí volta mais 500. Porque não muda a tua visão. Puxa, a mesma força que vai me levar a voltar pode também me dar ânimo para mim continuar nadando até os 1.000 metros. Essa é a palavra de ânimo que eu dou para vocês. Continue, continue, que a vitória vem. Não é fácil. Mas nas sendas da vida, para poder chegar ao seu objetivo, às vezes vem as câimbras, às vezes vem as dores, mas lá no teu íntimo, coloca no teu coração o objetivo de vencer. E acima desse objetivo, coloca Deus na frente, que a vitória é nossa. Pelo poder que há no meio de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Que Deus dê uma ótima noite para todos. E continuem animados, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A paz do Senhor para todos. Muito obrigado pelos alunos que falaram. Quem mais falou, pelo amor de Deus, Senhor. E depois, se você chega nos 60 anos, aí a questão é de pai. Eu sei que o Herbert falou, que não tem mais falar aqui, que eu não lembro. Eu vi que mais falou aqui. Foi o seu Tiago, foi o seu Tiago, foi ele que falou. Outra pessoa falou. Que Deus continue abençoando a todos vocês, uma ótima noite. A paz do Senhor para todos. Na próxima aula, vamos orar. E quem está programado aí é o nosso pastor, Francisco Guilherme, pastor presidente da convenção e pastor presidente da cidade de Sobral. Ele vai estar ministrando a terceira aula. Então vamos orar. E você sabe que o homem é muito ocupado. A agenda dele é lotada. Aí eu tenho que pressionar o homem, sabe? Para ele dar a ajuda para nós. E ele disse que era para ter dado ele para estar ministrando a aula hoje, mas hoje ele tinha compromisso, ele adiou para segunda-feira que vem. Então, aí cuidado do motivo de eu dizer, olha, você já estou te dando abençoe. Se Deus quiser, no dia 15, quem vai estar dando aula aqui é o nosso pastor Guilherme. Que Deus abençoe. A paz do Senhor para todos.